Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, que esteja conosco a paz do Senhor. Está asseverado que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Lord Bacon, considerado uma das maiores culturas, logo após a Renascença, teve a ocasião de apresentar um enunciado de muito valor. Uma filosofia superficial, disse ele, leva o homem e a mulher ao materialismo. Uma filosofia profunda leva o indivíduo à religião. Qual a razão pela qual Lord Bacon, materialista confesso, teria interesse em referir-se à religião profunda? Porque é exatamente nesse momento do século XVII, quando começam as suas luzes, que a ciência separa-se da religião. É o momento em que a fé, apresentada de maneira cega, cede lugar à experiência de laboratório. Surge o racionalismo e logo depois, sucessivamente, as grandes propostas filosófico-científicas a respeito do ser humano. O ser humano sempre foi uma incógnita através da história, desde a Antiguidade Oriental ao período pré-cristão e logo depois, principalmente na Idade Média Alta, quando a ignorância a respeito da vida atingiu seus índices mais elevados. Com o Renascimento, por volta do século XV, XVI, a Reforma e logo depois a Contra-Reforma, a sociedade começou a pensar. Já não era possível acreditar numa vida transcendental sem que houvesse qualquer documentação de natureza prática palpável, demonstrável à luz da ciência da época. É o momento em que os astros se apresentam mais formosos a Galileu, quando Newton tem a alegria imensa de observar a queda de uma maçã e de imediato elabora a tese da lei da gravitação universal. É o instante que abre as portas à arte, à beleza. É o Renascimento que faz evocar o século V, quando viveu Péricles, antes de Cristo. O século da democracia, da filosofia grega, da arte, sob todos os aspectos. É o século que antecipa Sócrates, Platão, Aristóteles. É o grande momento em que a arquitetura, a ética, as artes culturais e o conhecimento de filosofar apresenta-se tão grandioso que Péricles ficará imortal como o maior democrata da humanidade e, naturalmente, o maior administrador que Atenas, o mundo grego e a sociedade tiveram oportunidade de possuir. Mas é a partir do século XVII, quando a ciência abre os olhos à percepção da vida, quando o indivíduo passa a ser examinado pelo bisturi da investigação, que a história se torna essa pedra de toque, apresentando uma filosofia profunda. E é exatamente essa filosofia profunda a que Lord Bacon se refere, porque a filosofia tradicional era feita de lenda, de mito, e trazia no seu bojo as velhas tradições tabus, mitológicas, Vamos utilizar-nos do pensamento de Carl Gustav Jung,
e dizer que era o período das reminiscências, dos arquétipos, daquelas heranças que estavam gravadas no inconsciente da criatura humana. E era praticamente proibido pensar. Mas, a partir de então, abrem-se os horizontes e o século XVIII avança de uma maneira prodigiosa, abrindo-se os primeiros laboratórios e a ciência, por primeira vez, descobrindo a vida micro e macroscópica. É neste momento grandioso que Pasteur identifica a base da microbiologia, que o pensamento grandioso daqueles investigadores demonstram a vida na sua expressão mais simples e a grandeza do homem graças à sua celebração. No século XIX, o século das luzes, no gabinete grandioso de Jean-Martin Charcot, ou no gabinete de Sigmund Freud em Viena, ou nas experiências iniciadas em Zurique pelo admirável Carl Gustav Jung, ou também pelo Novo Mundo, que apresentava a sua contribuição, quer nos Estados Unidos, quer no grande sonho das Américas, que a humanidade realmente passa a pensar. E é nesse momento histórico, exatamente quando as dúvidas acabavam de tentar provar que a vida era nada mais do que o resultado do berço ao túmulo, particularmente a vida humana. A velha tradição do pensamento de Demócrito, a teoria do atomismo grego voltava com todo vigor, agora para poder dizer que o átomo era a última partícula. Por volta de 1872, William Crookes penetra a intimidade do campo energético e descobre os raios catódicos, abrindo espaço para Röntgen, conseguir apresentar-nos a grandeza do pensamento energético. E o casal Curie, tanto Pierre como Marie, abrem os horizontes do mundo para a energia. E essa mulher extraordinária consegue penetrar nesse campo que hoje a física quântica tenta abarcar. E nesse cômputo, a vida humana deixa de ser o conglomerado celular para ser uma energia que pensa. Quando o eminente Allan Kardec perguntou aos espíritos por volta de 1856 o que era o espírito na questão de número 23 da obra básica, o Livro dos Espíritos, eles disseram: o espírito é uma energia que pensa, porque existe aquela energia estática, que ainda não é portadora do pensamento. E é exatamente no século XIX, na irrupção do materialismo, quando o materialismo dialético se apoia ao pensamento histórico para surgir o materialismo mecanicista, que as vozes imortais aparecem no campo da investigação cultural para dizer que há vida e que esta é indestrutível. Desde que iniciada, jamais se extingue, apresentando-se através de mutações, de transformações, de qualificações pelo conglomerado dos átomos, que deixaram de ser a última forma da partícula. Esse átomo poderia ser dividido e, claro, foram encontrados 3 elementos e logo depois outros tantos que dão hoje uma soma fascinante que vai praticamente ao campo da imaginação, da própria energia. Pode haver nada mais fascinante do que a luz. A luz é um grupo de energia que brilha, mas em determinados momentos ela, numa das suas curvaturas, se torna matéria. Então, a aglutinação dos seus focos luminosos vem trazer para os prótons a aglutinação de uma força que nós vamos chamar mais tarde
quando congelada, de matéria. E é nesse momento histórico que aparece a ciência espírita. E que no dia 18 de abril de 1857, entre 10 e 11 horas da manhã, na Galeria d'Anty, em Palais Royal, em Paris, bem no coração da cultura francesa, ao lado do grande teatro do pensamento cósmico, surge essa ciência. E o seu autor, o coautor, o codificador, porque ele não a criou, ele coligiu dados, informações que recebeu do mundo espiritual, dizendo que o espiritismo era uma ciência nova. É a ciência que vai penetrar a vida e vai elucidar todos os enigmas que aturdem a criatura humana. É uma ciência, porque ela tem o seu quartel-general, ou o seu campo de investigação no laboratório da mediunidade, faculdade inerente a todas as criaturas humanas, sendo que, em algumas, essa presença é muito mais vigorosa. Qual a inteligência? Qual a memória? Quais as aptidões culturais e artísticas que variam de criatura para criatura? Todos as possuímos, até mesmo aqueles que se encontram na imbecilidade, que não têm a faculdade de pensar corretamente, mas eles têm ilhas de raciocínio, momentos de elucidação. E o Espiritismo é essa ciência que vem trazer para a humanidade o conhecimento indispensável às transformações morais. O indivíduo que está navegando no oceano do prazer descobre que a morte, detestada através da história e da filosofia, da ética e do pensamento, não é o término da vida, é o término de uma etapa na qual a vida se apresenta na aglutinação molecular, mas abre campo para um outro tipo de energia, a energia pensante, que nós chamamos o espírito. E é exatamente esse espírito que vem criar uma ética, porque a ética apresentada por Jesus de maneira nenhuma foi respeitada. Basta respirar a história e olharmos as cruzadas de natureza religiosa, a Santa Inquisição, as perseguições a partir do ano de 1515 com Lutero e com aqueles que apresentaram a reforma protestante nos vários países e nas denominações mais variadas, para constatarmos que os chamados cristãos éramos apenas chamados cristãos, mas a nossa atitude era exatamente anticristã, porque o fundamento era o amor, como foi oferecido pelos companheiros que nos anteciparam. A sua base era exatamente o perdão das ofensas, a perfeita identificação com as dificuldades do outro para poder ajudá-lo. Então é necessário que venha o Consolador, como Jesus prometera. Ele sabia que nós fracassaríamos, porque o nosso nível intelecto-moral era ainda muito deficitário. A ciência ainda não havia trabalhado os nossos neurônios para que eles pudessem, através das sinapses, perceber o intercâmbio das ideias e penetrar neste labirinto sublime que é o conhecimento. Então, a partir desse momento, vem o Consolador, nesse referido 18 de abril de 1857, para dilatar o nosso pensamento e percebermos que são necessárias atitudes renovadoras para uma vida feliz. Não deveríamos viver conforme a tradição, de acordo com os nossos antepassados. A vida é um processo ininterrupto de renovação, de mudança, de aquisições novas. Esse maravilhoso laboratório em que cada instante apresenta-se com características muito especiais.
e não se repete. É muito curioso. Um grande estudioso de botânica nos Estados Unidos, diretor do Museu de História Natural de Nova York, o Dr. Casey Morrison, depois de 40 anos estudando as plantas, ele escreve a lógica do porquê ele acredita em Deus. E se fundamenta, entre outros argumentos, nesta observação. Se olharmos todas as folhas que existem no planeta, perceberemos algo profundamente perturbador. São todas diferentes. Não existem duas folhas absolutamente iguais. Mas isso nós vamos notar também no ser humano. Na sua dactiloscopia, não existem duas impressões digitais absolutamente iguais, o que demonstra a infinitude da criação, a grandeza extraordinária do universo e a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como os espíritos definiram a divindade, definiram Deus sem o limitarem em palavras que pudessem colocá-lo aprisionado num conjunto, olvidando a sua magnitude, a sua grandeza. Então, o Espiritismo que foi prometido por Jesus, eu vos mandarei o Consolador. Quando as dificuldades foram muito grandes, e foram, a sociedade havia saído naquele período da Revolução. Napoleão Bonaparte havia restaurado a Constituição do Império. Napoleão III, seu sobrinho, tinha a oportunidade, desde 1840, de restaurar o Império, quando ele havia prometido a República. E em 1852, quando ele se tornou imperador dos franceses, eis que a humanidade, ou melhor, 1802, eis que a humanidade vai apresentar-se novamente com as imposições da sociedade de relevo aparente, com o direito sagrado dos reis e a miséria dos abandonados, dos infelizes, qual ocorre, de certo modo, na sociedade contemporânea. Então, os céus, ou o infinito, abre-se, e vozes grandiosas, como foram definidas um exército. Parece que um exército desce à terra sob o comando de forças gloriosas e o clarim da verdade anuncia que a vida é imortal. E uma ciência nova vai investigar, através da mediunidade, essa imortalidade e incendiar-nos uma ética cristã, porque ela tem por base o Evangelho de Jesus, ao mesmo tempo socrático-platônica, que precedeu a ética de Jesus. E nessa ética, que tem por base o amor, demonstrar que nós estamos na Terra sob o amparo das forças cósmicas do universo, viajando para a plenitude, para a perfeição. E é curioso que nós venhamos a observar essa grandeza extraordinária e o seu poder de renovação quando alguém mergulha o pensamento nos postulados da doutrina espírita. Desde 1947 que eu procuro divulgar o espiritismo. Depois de longas viagens por 70 países do mundo e mais de 3.000 cidades, adquiri naturalmente esse hábito de dialogar sempre em torno do mistério que abraço com a alma e o coração, que é o Espiritismo. E me ocorrem as coisas mais surpreensivas possíveis. E gostaria de situar uma dessas mudanças de atitude, a transformação, no seguinte fato que irei narrar. Eu me encontrava divulgando o Espiritismo na Colômbia e logo depois na Venezuela. Eu estava na capital da Venezuela e ia pegar um avião para Maracaibo, a grande cidade, a segunda cidade da Venezuela, famosa pelo seu lago, onde está um dos maiores lençóis de petróleo do mundo. Estamos no ano de 1970. Muito bem.
Era um voo muito cedo, de 50 minutos, que fazia lembrar Rio, São Paulo. Cheguei muito cedo para poder não ter qualquer problema, porque o aeroporto fica muito distante do centro da cidade. E cheguei, tomei o avião e fiquei surpreso porque o avião estava quase vazio. Digamos que era um avião de 200 passageiros e não éramos mais do que 30. E achei curioso, peguei um jornal e comecei a ler e perdi-me no tempo. Nesse ínterim, alguém veio e sentou-se ao meu lado, o lado de duas poltronas. Aquilo me chamou a atenção, porque o avião tinha aproximadamente 150 lugares vazios. E a pessoa optar por sentar-se ao lado de outrem não, seria constrangedor ou uma grande distração. Continuei a ler e, à medida que o avião decolou, eu observei que o candidato estava numa alta manifestação de estresse, porque ele tinha uma bolsa de viagem, abria, examinava, fechava, punha embaixo do banco, voltava. Por fim, ele tirou uma pequena boneca que estava em moda na época. Era uma boneca muito bonita, de preço elevado, e ficou olhando-a, e eu percebi que ao olhar a boneca demoradamente, ele chorava. Discretamente corriam lágrimas, e aquilo me chamou a atenção. Nesse momento, eu ouvi nitidamente a voz de uma senhora de 50 anos, aproximadamente, dizer-me: salve o meu filho. Fui eu quem o trouxe para que ele sentasse aqui. Meu filho está pensando em suicidar-se ao chegar a Maracaibo. Ele está olhando a boneca que ele comprou de presente para dar à filhinha que está com a esposa no aeroporto. Eu achei aquilo uma surpresa muito grande, não estava ainda tão acostumado aos fenômenos mediúnicos imprevisíveis como este. Como disse, era 1970. Eu me recusei mentalmente, não me ia envolver num caso desse. Mas a voz que me falava estava com um tom de emoção tão grande que eu me voltei para ele e fiz uma pergunta para dar início à conversa. Poderia me dizer, por favor, qual é o tempo da viagem? Eu não prestei atenção. Ele me olhou e disse rapidamente, 50 minutos, 60, depende dos ventos. Eu digo assim, então é uma viagem muito agradável. O senhor é de Maracaibo? E ele, com mau humor, me respondeu, sim, eu sou de Maracaibo. Eu disse, pois é, eu sou brasileiro. E é a primeira vez que eu irei a Maracaibo. Eu tenho amigos excelentes em Maracaibo. Ele disse, pois não. E por que tem esses amigos, se nunca esteve lá? Eu digo, por causa da doutrina que eu professo. Eu sou espiritista. O senhor naturalmente me fala de espiritismo. Ele disse, sim, aqui na Venezuela tem muita casa de macumbeiro e muitas cátedras, e me veio com os nomes estranhos. Eu digo, curioso, eu sei que aqui existe uma confederação espírita, mas não de pessoas assim perturbadas, mas que adotam um comportamento científico na comprovação da vida. Ele disse, mas tudo isso são balelas, e como estava de mau humor, ele recitou palavras desagradáveis e quase agressivas. Ele disse, olha, gostaria de dizer-lhe uma coisa. Nós nunca nos vimos. O senhor sabe que é verdade. O senhor vê pelo meu acento que eu não falo corretamente o idioma nacional. Consigo comunicar-me, mas naturalmente com a dificuldade de um estrangeiro. Ele disse, de fato, pois é, eu sei o que é que está atormentando o senhor. Ele disse, mas como sabe? Ele disse, porque eu sou médium, eu sou paranormal. Eu usei a palavra paranormal porque a palavra médium estava um tanto descompensada da interpretação vigente à época. Eu sou médium, eu tenho paranormalidade, percebo coisas além dos sentidos comuns. Até mesmo o professor Richer, prêmio Nobel de Fisiologia na França, chamava de um sexto sentido. É essa intuição que as mulheres têm. Ele foi ficando interessado e me perguntou, e como é que o senhor sabe o que está me ocorrendo? Ele disse, porque acaba de chegar-se até mim uma senhora que me disse chamar-se Conchita, ou Conchita. Ele teve um choque. Ele disse, mas como Conchita? Minha mãe chama-se Conchita. Eu digo, eu sei. Ela me disse que o trouxe até aqui para eu poder lhe dizer que o suicídio é uma covardia.
que o senhor está fugindo para lugar nenhum, porque o senhor vai continuar a viver. Perder emprego, ganhar emprego, são fenômenos da vida. Eu não acredito que a perda do emprego, o senhor trabalha na construção civil, não é verdade? Mas é a pura verdade. Não, é apenas a verdade. E o senhor foi demitido. Então está tomado por um terror, o constrangimento de falar à sua esposa para não parecer um fracassado, as ideias que lhe puseram na cabeça no grupo que o senhor esteve hoje entre amigos no bar. O homem deixou cair a boneca, quase que aturdido. E eu me abaixei e peguei e disse: esta boneca o senhor comprou aqui no aeroporto para dar à sua filhinha de presente. Depois que a abraçar e a esposa, o senhor vai ao toalete, ao lavabo ou à casa de banhos, e ali o senhor vai dar um tiro na cabeça com um revólver que tem aí na maleta. Ele bateu na minha mão e disse assim: homem, eu nunca vi isso. Eu digo: mas sempre a gente vê. Sempre existe uma primeira vez. Ele começou a chorar. Eu digo: não pense em morrer. O senhor tem coragem de deixar a sua filhinha, a sua esposa desarmada para viver? O senhor já imaginou o que pode acontecer? O drama, o trauma, o suicídio é um covarde. Se o senhor é um homem digno, enfrente, virá um emprego muito melhor. Da mesma forma que eu lhe conheço o passado, a ocorrência, permita-me profetizar. O senhor vai ser muito feliz. É muito jovem, é mais jovem do que eu. E o senhor vai ser muito feliz. Ele disse: como mais jovem do que o senhor? O senhor é tão moço? Eu digo: muito obrigado, mas eu tenho... Declarei a idade que eu tinha na época e eu estava com 37 anos ou 33 anos, etc. Pois bem, conversamos mais e lhe falei sobre a doutrina espírita. Poder falar da vida, dizer a alguém que está à borda do abismo: não dê o próximo passo. Dê um passo para trás e contemple a paisagem além do abismo. Estavam chegando a Maracaibo. Ele estava com a boneca na mão. Ele disse: estou totalmente aturdido. O senhor aceitaria que eu lhe apresentasse a minha mulher? Mas aceitaria? Não, para mim será uma honra. Alguns amigos, o Dr. Barbosa de la Torre, professor de Direito da universidade, está me esperando. E ele naturalmente compreenderá e tal. Saltamos e ele estava a esposa, estavam os meus amigos. Eu pedi licença. Ele apresentou-me à senhora nos seguintes termos que eu não esqueci: Margarita, este senhor acaba de salvar a minha vida. Eu fui despedido e planejei, depois de abraçar você e a Ninita, suicidar-me. E aí prorrompeu num pranto. Ela também. Abraçamos-nos. Eu digo: mas eu não fiz nada. Eu apenas transmiti um recado a ele que ele contará depois. Voltei-me para o doutor de la Torre e apresentei: olha, um amigo que encontrei agora a bordo. Se lhe interessar, eu estarei falando hoje na Casa da Cultura a respeito do espiritismo. É uma oportunidade do senhor ouvir que não tem nada a ver com aquelas palavras. Ele disse: como é o nome do senhor? Eu disse: Divaldo Franco. Senhor Franco, eu lhe prometo que irei. Que iremos. Despedimos-nos e a hora da palestra. Quando eu dei uma olhada no auditório, ele me acenou com a mão. Era um outro homem. O rosto era outro. Eu fiquei na dúvida das características daquele homem amargurado de pela manhã, 6 horas da manhã, e deste homem das 20 horas que eu me estava dando adeus. Ao terminar, ele veio com a esposa, com a filhinha de 5 anos mais ou menos, e se interessou muito. Perguntou onde era o núcleo espírita. Havia um núcleo de pesquisadores científicos em Maracaibo e ainda os ligados à Confederação Espírita Venezuelana, que tem também sua sede em várias cidades além da capital. Muito bem. Convivemos 3 dias, eu fiquei ali, depois eu viajei a outras cidades, voltei ao Brasil e, claro, esqueci-me do fato. 2 anos depois, eu volto não somente à Colômbia, mas também a Caracas,
onde um espiritista devotado estava traduzindo ao espanhol várias obras de Francisco Cândido Xavier, o médium, e me pediu licença para traduzir também algumas. Então o senhor Gonzalez me recebeu como hóspede na sua residência. E à noite nós fomos à conferência no teatro. Estávamos ali a iniciar a conferência quando eu vi um movimento lá no fundo. O teatro estava com o público ao escuro e as luzes projetadas no palco. E consegui perceber que era aquele senhor, meu amigo, de há 2 anos. Ele havia chegado um pouco atrasado. Ao terminar, acercamos-nos, conversamos, e ele havia convidado para que fôssemos jantar na sua casa. Havia proposto aos amigos. Por quê? Porque nesse ínterim, ele se tornou espiritista, passou a frequentar uma instituição e a contribuir para que essa instituição trabalhasse largamente com o senhor Gonzalez na divulgação do livro espírita em espanhol e, sabendo do meu retorno, ofereceu-nos o jantar do primeiro dia e me contou a história da sua vida, a transformação, a renovação de atitudes. O homem que era, durante os verdes anos, até os 28 anos, quando algo muito grave lhe aconteceu e lhe transtornou completamente a vida, até 32 anos, quando nos encontramos. Então, esse fato da transformação é de um significado tão grande por causa do conteúdo que é repetido pelos Espíritos em nome de Jesus. Não faça a outrem o que não gostaria que outrem fizesse. Nestes dias tumultuosos que nós estamos vivendo, nós, os espíritas, nós, os simpatizantes do Espiritismo, temos graves e altas responsabilidades no que diz respeito às nossas atitudes, que serão o espelho a refletir a grandeza da doutrina espírita na sua face mais brilhante. Nós fomos convidados pela vida a levar as criaturas humanas à certeza dos objetivos existenciais, a preencher os vazios existenciais, a demonstrar que não nos encontramos na Terra pelo simples efeito do fenômeno do acaso, mas dentro de uma programação que nos faculta entender que a nossa vida tem um objetivo extraordinário, a paternidade. E se por acaso não formos procriar, sermos pais, mães, amigos, instrutores, mestres da fraternidade. Porque se é pai e mãe, não somente de corpo, mas também de ideias, de ações nobilitantes, de realizações transcendentes. Quando falamos de Albert Einstein, logo falamos o pai da física quântica. Quando falamos, por exemplo, no Brasil, de Ana Neri, a grande enfermeira, a mãe da enfermagem no Brasil, a mulher que sai dos recônditos da cidade de Cachoeira, aqui na Bahia, e vai à Guerra do Paraguai para poder atender aos 2 filhos que foram convocados. E se torna, ela que era leiga, a mãe da enfermagem no Brasil. No Rio de Janeiro, a faculdade de enfermagem tem o nome dessa mulher extraordinária que revolucionou o conceito de feminilidade. Talvez seguindo o exemplo de Nightingale, a grande enfermeira do período de Vitória, na Guerra da Crimeia, ela também dizer aos combatentes brasileiros que pensássemos mais em atenuar a guerra do que mandar armamento. Frase que talvez ele haja colhido em Florence Nightingale, que escreveu a Rainha Vitória dizendo: não nos mande armas, necessitamos de band-aids, necessitamos de lençóis, necessitamos de medicamentos, necessitamos da paz, majestade.
Que diferença extraordinária das mulheres espartanas que nasceram para a guerra, para a luta, das mulheres que hoje, ontem e possivelmente amanhã se têm entregado às dissipações e vivem atormentadas na angústia, nos transtornos de natureza emocional. A mulher espezinhada de ontem, que cultivava certos preconceitos e hoje é convidada à fraternidade universal. Ocupa o lugar que merece na sociedade. Mas, acima de tudo, a maternidade. Ele, o vínculo sagrado, graças à sua fisiologia uterina, para poder procriar e fazer-se co-criadora com a divindade. Então, no momento deste web seminário, neste instante que a Federação Espírita da Paraíba substitui os seus congressos anuais de janeiro pelo primeiro webinário espírita, a mim me cabe, ao encerrar das luzes desta noite, dizer que nós temos uma grande responsabilidade. Não somente divulgar o Espiritismo através de palavras, mas essencial e principalmente por meio de ações. Neste momento em que o aborto é considerado legal na Argentina, é sonhado no Brasil como um grande pesadelo, em que a eutanásia é desenhada e repetida, e os idosos estão na barca para poderem ser liberados e tirar a sociedade do que eles chamam prejuízo socioeconômico. Neste momento em que várias organizações conspiram para que não haja ética, para que tudo seja possível, legal e moral, no estado da ironia, o que é direito, o que é errado, desde que a criatura fez, está bem. Não, não está bem. Ninguém tem o direito de matar. Não estamos na Terra para regredir. Isto é base da nossa inteligência. Não perdemos o nosso conhecimento nunca. Então nós temos o impulso de progredir, avançar, crescer, como escreveram os espíritas belgas do túmulo de Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, progredir sempre. Tal é a lei. E se acrescenta, fora da caridade, não há salvação. Então, senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, dando-nos as mãos, vamos acender a luz do conhecimento. Vamos viver a ação da fraternidade. Nesses dias negros que nós podemos suavizar e colocar o sol da crença como roteiro e dizer que vale, sim, a pena viver. Vale, sim, lutar contra a epidemia do Covid. Vale a pena, sim, obedecer aos códigos éticos e terapêuticos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e transformados em leis sanitárias no mundo inteiro. Lavar as mãos, muitas vezes manter a distância para evitar o contágio e, mais do que isso, usar máscaras, para que também, através do nosso aparelho respiratório, não nos venhamos a contaminar. E por que lavar as mãos? Porque o vírus pode estar nas mãos, coçarmos o olho, levar o nariz à boca e introduzirmos em nosso organismo. Então, uma doce voz, há 2000 anos vem dizendo: sine te pavulus venire ad me. Vinde a mim, ó vós, que estáis aflitos, eu vos consolarei. Tomai o meu fardo e recebei o meu jugo, porque leve é meu fardo, suave é meu jugo, e eu vos consolarei. É Jesus chamando-nos. Hoje, ouçamos essa doce voz. Vinde a mim e teremos a plenitude da paz. Pela sua bondade,
de ouvir-nos. Muito obrigado.